Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, tudo bem? Olha, a gente começando mais um GR de Bolsa e hoje eu tô aqui com meu amigo Hudson, que é uma bênção aqui na nossa igreja e vai contar um pouquinho pra gente sobre ele. Conta aí pra nós, Hudson, quem é você, pra quem não te conhece? Oi, Yara, obrigado por me receber aqui. Obrigado pelo convite, né, à igreja. Gente, eu sou o Hudson, eu tô na Ponte desde 2021, né? Hoje eu faço parte do Caverna. Sou casado com a Luísa, que eu inclusive conheci aqui na Ponte, no Oh, primeiro GR isso é milagre, de viu? jovens. Não Pois costuma é. acontecer, não. Geralmente o pessoal já vem juntado, né? Pois é, aconteceu. Não sei, né? Não tenho informações oficiais, mas acredito que a gente tenha sido o primeiro caso, assim. Olha aí, ponte casal. Pois é. Graças a Deus a gente está aí casado há 9 meses e alguns dias, né? Que bênção. E ajudando bastante no Caverna, né? Que Legal. os adolescentes a gente começou no final de meio de 2023, então já tem um tempinho que a gente está lá. E já aconteceu muita coisa esse ano e agora a gente está na reta final de arrecadação para Paraíba. Perfeito, perfeito. Essa é uma pauta importantíssima. A gente está aqui, gente, hoje, assim, a gente já começou conversando sobre isso, porque vocês têm noção de que está chegando muito, muito, muito perto, não é, Uhum, Hudson? tá bem Olha próximo. aqui, vai acontecer dia 17 a 28 de julho, gente. É tipo assim, é daqui a pouco. A gente piscou, chegou essa viagem. Então a gente tem que ajudar esses adolescentes para tirar essa ansiedade do, meu Deus, ainda falta dinheiro para eu conseguir ir, né, Uhum, Hudson? exato. A gente teve algumas informações agora que a gente está com uma meta aí de 35 mil para fechar Uhum. a passagem de todo mundo, né? São mais ou menos 50 adolescentes, juntando com os líderes também, 50 pessoas que vão estar se mobilizando lá para o sertão da Paraíba. Então, a gente começou com uma série de vídeos esse domingo para ajudar também. E tem também o Festival de Caldo Sertão Mineiro, né, que é próximo sábado, dia 20, às 18 horas. Quem ainda não adquiriu o ingresso pode estar adquirindo aqui no dia mesmo, na entrada, mas quem precisar comprar antes é só avisar que a gente manda o contato. Gente, então, ó, vamos recapitular aqui umas coisas importantes. A viagem vai acontecer de 17 a 28 de julho, então tá chegando muito perto. Então a gente precisa, como igreja, nos unir a esses adolescentes que já estão oferecendo parte das férias deles. Eu já falei aqui algumas vezes, parte de quem eu sou hoje tem muito a ver com experiências desse tipo. Estava contando aqui para o Hudson que quando eu era adolescente, várias vezes eu ia lá para a porta da nossa igreja, vendia caneta, alfajor, tudo que podia para poder viajar e ser luz de Deus em outros lugares. E a gente tem a oportunidade de ver esses adolescentes crescendo na fé, aprendendo mais de Jesus, sobre a vida, vivendo essa experiência. Então, se você pode, faça a sua contribuição. Lembra que em qualquer contribuição que você fizer, você sempre vai colocar 03 no final. Então, se você vai mandar um Pix, por exemplo, pela mesma chave Pix que você dá o dízimo, as ofertas, você vai sempre colocar 03. Aqui na igreja também, nos cultos, você pode vir com seu cartão de crédito, fazer a mesma coisa. Faz a sua contribuição e coloca 03 centavos. Ajude nas ações. Então, a gente tem aí já essa noite que vai ter caldo, canjica, jogos. Você vai vir, gente, é R$ 10 a entrada. E aqui, gente, quem que não gosta de comer essas coisas? Fala sério. Então, você, além de ajudar, você ainda vai sair daqui, ó, com a pancinha cheia, como diz o Pipe, né? Aham. Diz o Pipe que engordou 3 quilos a última vez. Então, venha, faça isso, ajude. Porque você não está só ajudando financeiramente, você está transformando a vida dos adolescentes que vão e também transformando as vidas das pessoas que vão recebê-los lá. Então eu conto com vocês, o Woody, todo mundo que já está trabalhando muito, conta com a contribuição de vocês, hein? Pelo amor de Deus, não me faça passar vergonha não, tá bom? E gente, olha, a gente sempre aqui quando começamos, né, o nosso GR de bolso, eu pergunto hoje pro pessoal de que time que eles são. Uhum. Vamos ver se você vai adicionar mais uma categoria aqui para nós. Tá Então, ó, bom. café com açúcar, sem açúcar, com adoçante, Uhum. shot de limão, com água com gás, entendeu? Que time que você é? Olha, eu sou do time do café, né? Mas eu sou um café mais eclético, né? Eu tomo o que tiver.
Se tiver o especial, eu gosto, mas se tiver o café normal com açúcar, eu tomo também. Vai na humildade também. Vou na humildade, né? Não é bico fino, como diz o Pipe, não, né? Não. Eu vou na necessidade. Eu preciso de um copo de café de manhã, pelo menos. Então, o que tiver, eu tomo. Pra acordar, né? Pra despertar. Uhum. Então, fechou. Então, já pega seu café, sua água com gás, seu chá, que mais? Seu whey protein, o que você quiser. E vem que o GR de Bolsa tá começando. Bom, pessoal, olha, pra gente começar, sempre vamos de quebra-gelo. E a pergunta é a seguinte, Udi. Na sua caminhada de estudos, você teve um professor que te marcou ou uma disciplina que você mais gostava? Essa é uma boa pergunta. Assim, eu lembro muito do meu ensino fundamental, né? Eu tinha vários professores e tal, mas eu acho que o que mais me marcou foi quando eu fazia preparatório para o Cefet Coltec. Aí eu fazia um cursinho lá no centro e eu lembro que tinha uma disciplina de história, que o professor era muito engraçado. Eu lembro sempre das aulas de Brasil República dele, porque ele ficava imitando os presidentes, aí fazia caras e bocas, era super interpretativo, né? Parecia, a gente realmente ficava imaginando a história acontecendo ali. Então, acho que isso marcou bastante, ele era super, apoiava a gente, né, nesse processo também de se preparar e deixava mais leve, né, porque eu acredito que hoje também, para as pessoas, às vezes é um pouco, para os adolescentes, que eu vejo eles hoje, é um pouco de pressão também, nesse processo seletivo, né, prova. E eu acho que naquele ambiente ali do que eu fazia na minha época, deixava um pouco mais leve. Eu acho que me ajudou bastante também. Eu tive muitos bons professores. Talvez isso tenha influenciado o fato de eu ser professora também. Mas os meus professores, assim, eu vou destacar uma porque ela é aqui da Ponte. Então, a professora que fez muita diferença na minha vida é a Rebeca. Ela é esposa do João Paulo, é aqui da Ponte também. E a Rebeca, quando eu estava no ensino médio, eu falei que eu queria fazer letras, e aí ela deu um jeito de eu poder assistir uma aula na UFMG. E naquela época eu pensava assim, que a UFMG, eu não sabia que assim, é uma universidade pública, todo mundo pode entrar. Era só assim, uma coisa assim, sabe? Meio, nossa, eu quero estudar na UFMG, aquela coisa distante e tal, mas... Desde criança, minha mãe sempre falava, vocês têm que, estou investindo na educação para vocês estudarem na UFMG. E aí, quando eu falei para ela também era cristã, a gente era da mesma igreja, já na época, né? E ela deu um jeito, conversou lá com a professora dela e eu pude assistir uma aula de literatura, eu acho que era literatura latino-americana, de espanhol. Gente, imagina eu, tipo assim, segundo ano, eu devia ter uns 16 anos. Aí eu assistindo, no meio de todo mundo assim, assistindo uma aula na UFMG, cara, eu me senti demais. Eu falei, gente, zerei a vida, entendeu? Então, assim, ela marcou a minha vida investindo em mim, investindo no sonho que eu tinha. E, de fato, depois eu entrei na UFMG para letras e espanhol e fiquei super próxima dessa professora que depois se tornou diretora de... não a Rebeca, né? A professora que deu a aula que eu participei. Ela se tornou diretora da Faculdade de Letras. E aí eu tinha essa experiência, assim, uma coisa que marcou minha vida muito. Então, beijo, Rebeca, você é maravilhosa, te amo. Que bom ser da mesma igreja que você até hoje. Então, Udi, pra gente começar, eu queria que você lesse aí pra nós Mateus 5, do 1 ao 6. Então, Mateus 5, do 1 ao 6. Eu lembro aí para você que está assistindo, essa nossa conversa, ela está com base aí na nossa última pregação do domingo, e você tem acesso à lição completa do GR pelo aplicativo. Então, lembra que o nosso GR de Bolsa tem como intuito ajudar quem, infelizmente, não pode estar num GR, mas também contribuir com as conversas dos muitos GRs que estão acontecendo por aí. Se você não tem o GR ainda, entra também no aplicativo da Ponte. Você vai encontrar ali como se inscrever para encontrar um GR perto da sua região ou perto de onde você trabalha. Gente, faz muita diferença estar em um GR presencial. Faz muita diferença. Então, procura aí. Yudi, lê para nós, por favor, aí o texto. Vamos lá. Mateus 5.
Vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos aproximaram-se dele e ele começou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Amém. Então, olha, a primeira pergunta que a gente tem hoje é a seguinte: se a pobreza de espírito é reconhecer a nossa falência diante de Deus, por que é tão difícil para nós admitirmos nossas fraquezas uns para os outros no dia a dia? O que você pensou aí? Eu fiquei refletindo um pouco nessa pergunta. E assim, eu vejo que tem duas formas de ver essa falta de abertura sobre as próprias falhas, os próprios erros. Eu acredito que existe uma cultura, infelizmente, na sociedade, da falta de abertura, da falta de vulnerabilidade. O Pipe falou um pouco sobre isso no domingo, de que ser vulnerável é muito visto como ser uma pessoa mais fácil de manipular, uma pessoa que está sempre ali, pode ser de alguma forma tirar vantagem dela, né? Sim. E eu acredito que as pessoas tenham essa visão um pouco, de que se você se abre com alguém, você acaba se tornando vulnerável e aquela pessoa pode tirar vantagem de você. E às vezes eu acredito que também que falta uma perspectiva do próprio eu, das próprias falhas. Vendo assim um pouco na minha vida, de casado recente, eu já passei por situações em que eu cometia erros que às vezes eu não estava tão ciente daquilo que eu estava fazendo, por mais que eu tinha uma noção de que eu estava agindo de uma forma talvez não ideal, mas eu precisei que a Luísa viesse até mim, sentasse e me explicasse o que eu estava fazendo, para que eu pudesse ter uma noção do meu erro de uma forma mais abrangente. E a partir disso, ter o processo de arrependimento. Então, é desconfortável, porque a gente vai lidar com as falhas nossas, então não é algo fácil de se fazer, eu acho que também tem isso, é um esforço que a gente tem que estar fazendo para se abrir, mostrar os nossos erros e abrir mão daquela questão de que a pessoa está sempre preocupada com a própria autoimagem, Tipo, qual a impressão que eu estou passando para outra pessoa, Sim. E, infelizmente, isso dentro da igreja tem sido cada vez mais recorrente, a gente tenta deixar um ambiente de segurança, tenta deixar um ambiente de abertura, mas às vezes por outras culturas que a pessoa viveu, durante a vida dela, sendo em casa, na igreja, ela acaba se fechando muito em relação a essa questão até de confissão de pecados. Eu vejo dessa forma, como você vê. Eu fiquei pensando enquanto você estava falando de que também, assim, existe, parece que uma mudança, talvez, assim, de paradigma em relação ao passado e o presente. Parece que hoje tem um pouco mais de abertura para vulnerabilidades. Eu estava lendo uma pesquisa que o Pipe mandou para a gente sobre o perfil de líder que os jovens buscam hoje em dia. E aí estava dizendo que eles estão menos buscando um líder perfeito e mais buscando um líder que é acessível, E aí, dentro dessa acessibilidade, tem a questão da vulnerabilidade também. Mas, por outro lado, também existe esse discurso, igual você está falando, por exemplo, se você pega essas falas coaches, ou de sucesso, é sempre essa ideia de que eu tenho que ser forte, ninguém pode saber que eu não posso deixar as pessoas saberem que eu tenho dificuldade, sei lá, uma lei da atração, então eu não posso ficar falando coisas ruins, porque aí eu vou atrair coisas ruins. Então eu vou falar só coisas assim positivas, falar que eu tô sempre bem, E aí vira até uma positividade tóxica, A pessoa começa a falar sempre que ela tá bem, que não tá, não. Ou às vezes você fala, vai desabafar com a pessoa, não, mas para de ficar falando essas coisas, porque você tá atraindo coisa ruim pra você. Gente, eu tô pedindo ajuda, Então, assim, parece que tem vários
discursos, né, acontecendo paralelamente, mas eu também, pensando na minha própria experiência pessoal, o que eu vejo é que quanto mais as pessoas enxergam a gente como um ser humano normal, né, do tipo, alguém que também tem problemas, que também tem dificuldades, que também lida com as suas próprias mazelas, mas elas se dispõem também a se aproximar, a falar, a pedir ajuda, né? E é uma coisa que o pessoal fala muito aqui na Ponte, pros pastores, pra gente nossa, eu gosto daqui porque os pastores, eles falam também das dificuldades deles, né? Então, não é aquela coisa assim, o pastor ou o líder. Isso aconteceu, a gente teve um encontro de mulheres sábado, e aí elas tiveram, as que estavam na roda, assim, tiveram alguns momentos, assim, em que elas falaram, gente, mas a gente não tá falando porque a gente alcançou isso, não, o tema era contentamento, né? Sim. E aí elas falam, não tô falando que a gente alcançou, não, eu também tenho momentos que eu tenho muita dificuldade de lidar com, que eu tô reclamando demais, que eu tô olhando para situações da vida que eu poderia ver de forma positiva e eu não vejo. Então, assim, isso aproxima as pessoas, torna a vida mais leve. Eu acho que tem a ver com aquilo também que Jesus fala para os fariseus, né? Eles falam, vocês são hipócritas porque vocês não fazem o que vocês estão falando para os outros fazerem, ainda ficam colocando cargas muito pesadas sobre as pessoas. E aí Jesus fala em Mateus 23, vocês não entram nos céus e ainda impedem as pessoas de entrar. Quer dizer, né, você coloca um negócio tão pesado para as pessoas. Não, gente, você tem que fazer isso, você tem que estar sempre se alegrando. Você pega um texto da Bíblia mesmo, fala assim, olha, aqui, tá falando que alegrem-se, você tem que estar alegre. Não é assim, né? Não é uma alegria falsa, não é uma alegria com base num sofrimento escondido, né? Faz sentido? Faz sentido. Eu vejo, assim, casos, né? Às vezes que a pessoa abre mão, às vezes, da vida real para manter ali uma impressão de que essa é a minha reputação. Sim. Então, eu preciso manter ela, custe o que custar, né? As coisas podem estar dando tudo errado, né? E se as pessoas não estão vendo, então, para mim, está tudo bem. Eu acho isso muito grave, né? Eu acho que a maioria dos problemas... Os problemas geralmente se tornam grandes por causa dessa falta de vulnerabilidade, né? Sim. Essa falta de disposição a aceitar que é mais fácil você tratar quando é algo inicial, né? Começar a assumir o erro quando ele ainda é muito menor do que tentar agora reconstruir um cenário que já está totalmente devastado, né? Então, essa disposição do coração, né, que Jesus dá para a gente, essa perspectiva, eu acho que ela é fundamental para a vida como igreja, né? Que nem você falou. Tem pessoas que realmente viveram, né, outras culturas de performance dentro do ambiente cristão mesmo, né? Infelizmente. Mas para o verdadeiro evangelho é mais importante a gente confessar, né, os nossos erros, as nossas dificuldades. E eu vejo que na Ponte existe mesmo essa preocupação da gente também ser aberto, né, com as pessoas que estão dispostas a fazer isso, né, porque às vezes ela também tentou fazer isso em um outro contexto, em outro lugar, e ela acabou sendo julgada, né? Sim, então acho que isso também acaba deixando uma ferida, né, uma marca na pessoa. Esse ponto é interessante, né, porque assim, não quer dizer que a gente vai ser vulnerável e que vai ser sempre seguro e que você nunca vai se decepcionar. Mas a questão também parte de uma autopreservação, né? Sim. É um problema também quando você acha que, ok, eu tive um problema, não pude confiar numa pessoa e agora eu vou me fechar para todo mundo. Né? É um problema também. Né? A pessoa tem que... É que é difícil, né? Ninguém quer sofrer. Mas às vezes é o próprio sofrimento, né? Essas conversas difíceis, né? Essas lidas com situações como você está falando. Porque eu também já ouvi pessoas assim, olha, eu não gosto de falar porque já aconteceu num determinado contexto, eu falei para um líder e aí ele me expôs, né? E, gente, isso acontece, né? Isso vai acontecer. Mas... é um bom momento ali para aprendizado até da igreja, né? A gente sofre, é duro, mas até aquele próprio líder,
né, quando faz algo assim e é corrigido, ele também é trabalhado. Né? Porque às vezes a gente acha que o trabalho de Deus é só nas coisas que acontecem todas certinhas, né? Assim, Deus só está agindo quando você fala e aí a pessoa é discreta e aí te ajuda. Não, Deus também age quando a pessoa falha com você e aí você confronta essa pessoa tem que repensar a liderança dela, repensar a maneira como ela agiu ali, essa pessoa é corrigida pelo corpo de líderes da igreja. Deus também age nisso. Né? Então não é obviamente que a gente não está falando hoje que a pessoa vai sair postando nas redes sociais todas as dificuldades dela, mas ela precisa criar ambientes, tipo, relações de confiança. Exato, pessoas que ela percebe que são, sei lá, irmãos na fé, que têm maturidade para ouvir aquela questão, né, e que vão ajudá-la. E quando o erro vier, a gente precisa lembrar que a gente também erra, que há perdão disponível para nós e para o próximo, e que isso também é trabalho de Deus na nossa vida, né? Exatamente. É difícil, a gente queria só a parte boa, né? Mas tem a parte difícil também. Com certeza. Então, a pergunta número 2 aqui para nós, ó. Como essas bem-aventuranças desafiam a forma como a nossa cultura define felicidade, sucesso e realização? Então, como que as bem-aventuranças desafiam essa nossa visão de felicidade, sucesso e realização? O que você pensou? Olha, totalmente, o que Cristo coloca ali é totalmente o contrário, né, do que a gente vê hoje em dia. Então, a lógica do reino acaba sendo totalmente inversa à lógica do pensamento secular, né, que a gente às vezes se conforma com esse pensamento. Então, assim, Cristo coloca uma régua que é totalmente diferente das medidas que a gente tem na nossa vida. Então, eu vejo que, assim, é um desafio muito grande, porque a gente está mais acostumado a viver nos termos culturais, né, do dia a dia, do cotidiano, do mundo mesmo, do que dos termos que Cristo coloca, que é essas bem-aventuranças do reino de Deus. Né? Então, assim, eu vejo que é muito mais difícil, né, colocar em prática as bem-aventuranças da perspectiva que, se eu fizer isso, eu vejo que eu não vou ser bem-sucedido no dia a dia, né, do sistema que eu vivo hoje. Porque o que Cristo está propondo aqui não é a mesma perspectiva, a mesma visão, né, de objetivo que o mundo oferece para a gente. Então, é sempre assim, o sucesso é que você seja bem-sucedido profissionalmente, que você tenha um ótimo salário, que você constitua uma família, ou que você seja totalmente independente, né, de qualquer outra pessoa. E aí você só depende de si mesmo, ou você é o cara que as pessoas dependem de você. Então, essa é a perspectiva de sucesso. Sim. Aqui, Cristo não. Cristo oferece uma perspectiva de que você é dependente de Deus. Né? Então, até a gente cair a ficha disso, demora um pouco, né, na nossa caminhada cristã. Então, mesmo depois do encontro com Cristo, isso meio que está sendo formado na gente, porque a gente está sempre tentando se agarrar em alguma outra forma de chegar onde a gente quer, né? Sim. E às vezes até onde Deus nos quer levar, né? A gente vê na Bíblia exemplos assim claros, como na vida do próprio Abraão, que já tinha uma promessa de Deus, mas ele queria de alguma forma chegar nessa promessa pelos meios dele, né? Que foi a questão dele ter tido relação com a concubina para ter o filho da promessa, mas não era o filho da promessa. Né? Então, é realmente assim, o mundo e o nosso próprio coração, né, não é questão só das influências de fora, mas as internas mesmo, total. Do coração caído, é que a gente precisa fazer algo. E Cristo está sempre falando, não, vocês precisam admitir a falência de vocês. Sim. Né? Então, é mais sobre admitir o nosso estado do que tentar fazer algo para mudar ele. Eu pensei se a gente pegasse, por exemplo, o apóstolo Paulo, né? Que em vários momentos ele tem que relembrar quem ele é, e aí ele fala assim, olha, eu não estou falando essas coisas para me vangloriar, mas é porque, assim,
Ele, o cara de Deus, o cara pregando o evangelho, era preso toda hora, apanhava, entendeu? Se lascava todo, coitado, em várias situações. Então, se a gente fosse olhar por esses padrões que a gente tem, né? Uma pessoa que está com Deus é uma pessoa bem-sucedida, né? Tudo dá certo para ela. É uma pessoa que está sempre com as contas em dia, uma pessoa que é muito benquista o tempo todo, não tem problemas, não sofre. Aquele ali está com Deus. O Paulo seria um cara assim, que todo mundo ia ficar meio desconfiado dele, entendeu? Assim, aquele cara ali, coitado, tá lascado demais. Eu acho que ele não deve estar orando o suficiente, né? Não tá jejuando o suficiente. Nossa, o cara toda hora tava preso, agora mesmo soltaram o cara e já tá preso de novo, coitado. Tem jeito não, será que esse cara tem Deus mesmo, né? Se a gente fosse olhar por essa lógica dessa teologia da prosperidade, né? De que é só você seguir, segue Deus, faz tudo direitinho, cumpre o seu checklist de pecados que você não pode cometer e aí a sua vida vai dar certo. Que é meio essa lógica de evangelho que muitos de nós temos, né? E ela vai e volta, eu fiquei pensando, né? Quando você falou, a gente custa às vezes a chegar nesse ponto de admitir a nossa falência e total dependência de Deus. Mas o fato da gente descobrir isso não significa que dali em diante a gente nunca mais esquece. Sim. Né? Porque é tipo assim, você descobre e fala, nossa, poxa, eu sou totalmente dependente de Deus mesmo e tal. Aí passa ali uns tempos, você esquece, entendeu? Aí você tá lá se matando, lutando e tal, e falando assim, gente, por que tá tão pesado esse fardo? Ah, é porque eu esqueci que é o fardo de Jesus que é leve. Né? Então, assim, é um ciclo que vai e volta o tempo todo, a gente tentando lembrar de novo que a gente depende dele, porque é como se a gente... Eu lembro que de uma música do Diante do Trono, que a Ana Paula cantava assim, e das tuas próprias mãos te damos. Né? Então, a gente, o que a gente oferece para Deus, o que a gente tem para oferecer para Deus, é tipo o presente de Dia das Mães da escola, né? Não é assim? Você chega lá, leva o comunicado, levar, tipo, R$ 25, R$ 50, hoje deve estar mais caro, né? Assim, levar R$ 50 para o presente de Dia das Mães. Aí a mãe paga, manda o dinheiro, aí você chega em casa todo feliz, assim, mãe... Eu comprei um presente pra você de Dia das Mães. E a gente fica orgulhosão, né? Deus, nossa, cara, eu dei um presente. Mas é o próprio dinheiro da sua mãe que comprou o presente pra ela. A nossa relação com Deus é isso. Exato. A gente não tem nada a oferecer. Tudo que a gente tem vem dele. Então não é assim não é uma falsa modéstia, né? Não é a gente pensar, eu não tenho nada, Senhor, eu não tenho dons. Não, você tem um monte de coisa. Mas é só você lembrar que de onde veio isso, né? Veio do próprio Deus. E aí isso ajuda a gente a pensar, poxa, pera, eu não posso aceitar de Deus somente as benesses, né? Eu preciso aceitar também os sofrimentos, os desafios. Entender que isso também me molda, né? Isso também me faz mais parecido com Jesus. Sim. Que a gente é muito doido, né? Hoje a gente fala assim, ai Deus, eu quero ser parecido com Jesus. Jesus, tipo, se entregou, ele foi pra cruz. E aí, não é essa parte não. É só a parte de ser filho, herdeiro e tal. Essa parte aí difícil não, né? Exato. É muito engraçado mesmo, porque a gente vê toda a caminhada de Cristo e se esquece, né? Porque, assim... Cristo teve que vir até nós, né, se tornar aquilo que nós somos, para que a gente pudesse, né, usufruir daquilo que Ele é, daquilo Sim. que Ele tem desde a eternidade. Só que a gente só vê, às vezes, os benefícios disso e esquece que Ele teve que caminhar um caminho de dor também, né, de Exato. sofrimento. Eu gosto que a Luísa também sempre comenta, assim, uma música do John Macmillan, que fala que Cristo, ele sofre com a gente, né? Então, a gente vê que o sofrimento, ele também faz parte da vida, né? Para de colocar esse ideal de vida totalmente perfeito e percebe que faz parte da vida também a dor, né? Então, a gente não é imune à dor porque a gente aceita a Cristo, né? Na verdade, acaba que a gente vai acabar sendo mais sensível tanto a nossa dor quanto a dor do nosso próximo também, né? Então, muda um pouco a perspectiva do eu e muda pro nós, né? Sim. Para essa questão do nós. E a gente vê que realmente a gente é dependente de Deus e também é dependente de quem está do nosso lado. Exato. Então, muda mais tira um pouco mais o foco de você, desse sucesso que é
em você, e aí Cristo vem apresentando essa perspectiva de vida que tira o seu olho de si mesmo, né? Exato. Então eu vejo muita graça nisso, né? De Deus realmente ter se tornado algo que ele não precisava ser para que a gente fosse como ele. É muito, assim, não tem palavras para descrever. É de chorar, né? É de chorar, é só de chorar. E perceber isso é maravilhoso, né? Ter os olhos abertos para isso. Exato. Eu quero propor uma atividade para os irmãos. Para a gente também, né? Mas para os irmãos. Se você fosse escrever honestamente, pensando honestamente nos valores que você tem hoje. Não vem pagar de crente agora não, tá? Pensa assim, de verdade. Se você fosse escrever com base nos seus próprios valores as bem-aventuranças, como que seriam essas bem-aventuranças? Eu tendo a pensar que, até pensando em mim mesma, bem-aventurados os que ganham um salário fixo que cobre todas as despesas. Bem-aventurados os que casaram, têm filhos e uma família muito bonitinha, sem problemas. Bem-aventurados os que, sei lá, fizeram mestrado e doutorado. Bem-aventurados os que moram na Europa, né? Eu fico pensando que ia sair umas coisas assim aí, não é hoje? Nossa. Ainda mais agora, nessa vida agora de recém-casado, a gente acabou de mudar para um novo apartamento. Na perspectiva que a gente tem, né? Tipo assim, a gente já vai chegar lá, já vai estar tudo pronto, vai ser mil maravilhas, e a gente ainda tá sem gás, sem armário. Expectativa e realidade. É outra coisa, né? Graças a Deus a gente conseguiu essa conquista, mas é um processo, né? A gente já está há muito tempo, não quer dizer que foi a forma perfeita de chegar lá, mas a forma que Deus nos concedeu de chegar lá e mesmo que às vezes as contas não fechem, a gente continua dependente de Deus, né? Sim. Então, Ele nos levou até ali, Ele vai continuar nos sustentando, né? Às vezes a gente fica um pouco ansioso, assim, né? De que, tá atrasado, precisa colocar em dia, mas, assim, não é algo que tira a nossa paz mais, Sim. sabe? Então, a gente vai fazer o que for necessário, mas também não vai se matar por aquilo, né? Não vai colocar todo o nosso ser, todo o nosso esforço só naquele foco, né? A gente ainda tem muito mais de vida para viver, né? É só uma parte, né? Que é importante se esforçar, é importante correr atrás, mas não é o todo da vida, né? Então, a gente está sendo provado nisso também, porque não é algo fácil, mas graças a Deus a gente tem aprendido mais de Deus nesse processo também. Exato. Eu acho que eu fiquei pensando, sabe, um exercício para a gente fazer mesmo, pensar assim, em que medida as nossas bem-aventuranças ou a nossa ideia de bem-aventurança se aproxima ou se distancia do que Jesus está falando, que é uma bem-aventurança, né? Então, né, porque ele fala, olha, felizes os pobres de espírito, felizes os que choram. Gente, em que momento você olha para a pessoa que chora e fala assim, feliz é ele, né? Porque ele está chorando, vai ser consolado pelo Senhor, oh Deus, que assim possa ser também a minha vida. Nada, né? A gente olha a gente fica lá no Instagram, olhando a vida das pessoas, bem-aventurada, essa pessoa, nossa, que sorte. Você não fala bem-aventurado, mas você fala, não, boa é a vida dessa pessoa aqui, né, lá. Já tá na Europa de novo, olha lá. Aqui, essa aqui que é feliz, olha lá, olha que bonitinho, como é que ela passou esse dia e tal. A gente cria as nossas próprias bem-aventuranças e eu, assim, a partir de mim mesma, eu tendo a pensar que elas se distanciam muito do que Jesus considera bem-aventurança, né? Se a gente pensar aí no próprio apóstolo Paulo, e é tipo assim, gente, a gente não tá pregando uma vida, não é ser franciscano, não, entendeu? Não é tipo assim, nossa, então eu não posso nunca, tipo, eu não posso ganhar um bom salário, não posso... Claro que você pode, é como o Pipe fala aqui, o problema é para onde o seu coração vai quando você ganha ou quando você não ganha esse salário. Para onde o seu coração vai quando você tem filhos fazendo tudo de acordo com o que você pensava ou quando eles começam a agir diferente do que você imaginava. Então, para onde seu coração vai? Aí você começa, nossa, Deus não está me abençoando. Será que eu tenho que dar mais dízimo, né? Eu acho que eu vou dar uma oferta para ver se eu movo o coração de Deus, entendeu? Tipo assim, cara,
tá errado, né? Então é pensar, eu acho que é um bom exercício pra gente fazer, né? Pensar, ok, com base nos meus próprios valores, o que que eu considero uma boa vida, né? Uma bem-aventurança. E ver em que medida isso se aproxima ou se distancia das bem-aventuranças de Deus. Eu tendo a pensar que, de forma geral, as nossas bem-aventuranças estão muito distantes do que Jesus chama de bem-aventurança, né? Verdade, concordo. Pesado, né? Pesado. Ai, Jesus, tem misericórdia de nós. Mas tudo bem, vamos lembrar, né? Vamos terminar com esperança. Lembrar de Filipenses 1,6. Aquele que começou a boa obra em nossas vidas é fiel para completá-la Amém. até os dias do nosso Senhor Jesus Cristo. Então a gente ainda lida com esse coração pecador, mas Deus está trabalhando por meio do Espírito Santo, né, Udi? Exato. Assim, realmente é porque a gente abraça as narrativas do mundo, né? Exato. E hoje em dia, assim, não é de hoje, mas hoje em dia elas são mais amplificadas, né? Exato. Que nem você comentou das redes sociais. A comparação é muito mais amplificada do que antigamente. Então, às vezes, a sua falta não é porque você tem necessidade daquilo, mas porque você vê que o outro já possui. Exato. E às vezes não é o que você precisa, né, para ser, entre aspas, feliz. Ou para ser mais ser humano, ou para realmente viver uma vida plena, né? Mas você absorve aquilo porque é o que vendem, né? É o que está na vitrine. Então, Exato. é o que você abraça, às vezes, por falta da atenção. Você coloca sua atenção naquilo, então aquilo parece que é o objetivo, né? A gente tem falado muito sobre essa questão da atenção com os adolescentes. Porque onde está a nossa atenção, geralmente também é o nosso foco de adoração, né? Total. Porque a adoração a Deus é realmente estar atento a Ele, né? E as outras coisas estão sempre tentando puxar essa atenção da gente. Hoje a atenção é um produto, né? O celular, o smartphone, os sistemas, eles ganham mais dinheiro quanto mais eles prendem a atenção das pessoas. Exato. E eles são projetados dessa forma, né? E a gente, às vezes, está abrindo mão de colocar a nossa atenção naquilo que é verdadeiro para colocar nessas falsas narrativas. Exato. Total. Udi, ora por nós, então, para Deus nos ajudar aí nessa missão de alterar o que a gente vê como bem-aventurança, né? Amém. Pai, obrigado, Deus, por essa oportunidade de servir a Tua igreja. Obrigado pela Igreja Ponte BH, pela vida dos nossos irmãos, Deus. Sim, Deus. Que o Senhor continue usando os pastores, o conselho, para trazer essa realidade da Tua palavra, Pai, a vida do Pipe, para que a gente abra os olhos, Pai, para realmente as bem-aventuranças que o Senhor propõe na Tua palavra, Deus, que a gente pare de abraçar essas falsas narrativas, essas inverdades, Pai, que tiram nossa atenção de Ti, Pai, tiram o nosso coração do lugar onde ele deveria estar, porque o Senhor pagou um alto preço pelas nossas vidas. Sim, Deus. Pagou um alto preço para que a gente fosse restaurado, Deus. Então, que a gente abrace, Deus, essa oferta de graça, essa oferta de paz com o Senhor. Em nome de Jesus. E comece a viver, Pai, de uma forma restaurada cada dia, nesse processo de ser conformado com a Tua palavra e com a Tua imagem, Deus. Sim, Senhor. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Amém, graças a Deus. Obrigada, Udi. Tamo junto. Tamo junto. E, gente, não esquece de ajudar os adolescentes a irem para Paraíba, hein? Por favor, tá bom? Gente, até mais, até o próximo GR de Bolso. Fiquem com Deus.